Boa noite. Eu quero saber quem são as pessoas que estão aqui de convidados pela primeira vez. Alguém pode me sinalizar, por favor, se temos convidados? Porque nós temos a Giovanni, terapeuta lá da cidade de São Marcos, mas já é cadastrada. A Marinês, que aqui está. Temos duas Marinês. Eu preciso saber se a Marinês ela é cadastrada ou é convidada. A Simone, se é cadastrada ou convidada. Se puderem ou abrir o microfone, a câmera, ou escrever no chat, preciso de informações de vocês, que eu vou me apresentar e no chat eu tenho aqui. Daqui a 3 minutos começa a PN, diz o nosso amigo Gilberto. Gilberto, tu acompanha para mim se tem alguma coisa no chat, por favor? Porque Sim, maravilha. como hoje Mas, nós... gente, hoje nós temos um momento especial, né? Afinal de contas, hoje nós temos um dia espetacular, aonde nós vamos poder presenciar uma apresentação de uma pessoa aguerrida, forte, entusiasmada e cheia de sangue na veia de empreendedorismo. Ela simplesmente ela transforma o ambiente onde ela vai. E é isso que é incrível, né? Seja com gerânio, com lavanda ou com o que for, ela simplesmente faz com que as pessoas se sintam um pouco melhor no momento que ela sai daquele ambiente que ela estava. E é muito bom, e é um privilégio, na realidade, a gente estar aqui com ela, né? E vocês podem saber uma coisa também, né? Vocês vão estar participando numa live que vai participar depois no YouTube, que vai ser sensacional a gente poder rever e até convidar outras pessoas para rever esse momento tão especial. Então, com vocês, hoje à noite, né, Adriana Panis, aonde ela passa, deixa todo mundo feliz. Olha, obrigada, Gilberto. Gente, esse é um momento muito especial, porque aqui eu não identifiquei ainda quem são os convidados, porque é muito importante o convidado saber que eu me importo com ele também. Como eu me importo com os cadastrados, eu me importo com o convidado. Porque hoje é um encontro bastante diferenciado, por várias situações. Primeiro, que o Gilberto está tendo a oportunidade de gravar a segunda live da minha vida em doTERRA. E eu tenho 7 anos de doTERRA. E um pouquinho de mim, como tudo começou. Então, cadastrada pelo Moisés, que me apresentou o meu tesouro. Esse é o meu tesouro, a caixinha do kit. E quando ele pegou na mão o Deep Blue e fez esse único movimento e disse: Nós tiramos as dores das pessoas. Eu olhei para ele e disse: Quero um. Foi o cadastro mais rápido em doTERRA que ele fez na vida dele. Eu não levei 3 minutos para tomar uma decisão. Então, assim começa a minha história doTERRA. Simples assim. Tu não usou o óleo? Não. Até porque eu estava com pressa de fazer a minha unha da mão. E eu disse para ele: Tu me empresta o teu vidrinho por 24 horas? E ele disse: Sim. Eu botei ele para fora de uma sala e saí da sala e entrei na casa do lado onde eu tinha que fazer a minha mão. E lá, como não tinha nenhum cliente, eu perguntei: alguém de vocês aqui tem dor? E tinha 5 mulheres que trabalham nesse salão de beleza e todas elas tinham dor. Uma tinha enxaqueca, a outra tinha problema na cervical, a outra tinha problema disso, disso, disso. Eu sei que pedi para elas usarem uma gotinha, cada um na sua dor, e simplesmente, passado um tempo, eu perguntei quem tem dor. Nenhuma mais tinha dor. Assim começa a minha história do Terra. Simples assim. Aí, o que acontece? Vamos ser apresentado à empresa, então, agora, né? E o que que é essa empresa, gente? São 7 pessoas que resolveram oferecer o que há de melhor da natureza para a gente.
de forma 100% natural. E o que me conforta o coração é que, além de ser uma empresa americana, ela extrai do mundo os óleos essenciais e tem um grau de pureza que é certificado. Então, só pela certificação do produto me deixa muito tranquila. Por ser uma empresa americana, me deixa mais confortável ainda quando ela constrói no Brasil uma fábrica. A primeira fábrica fora dos Estados Unidos está em Joinville. E nós tivemos a oportunidade de ir quando comprar no terreno e fomos depois na inauguração da fábrica em Joinville, no Brasil. Então, isso dá uma segurança para a gente de falar de Doterra, porque, desculpa, porque embora sendo uma empresa americana, ela tem uma raiz no Brasil. Então, isto, para mim, é muito importante. Não é aquela coisa que eu hoje falo de Doterra para alguém e amanhã eu acordo e a empresa não está mais no Brasil. Como assim? Ela foi embora. Então, Doterra tem raiz brasileira também. Com a situação desses 7 proprietários, 3 deles são médicos de formação. E o que é que aprende um médico? E por que que eles têm em Utah, nos Estados Unidos, a clínica para tratar pacientes com óleos essenciais? A empresa tem isso também para nós. Ah, mas eu posso me tratar nos Estados Unidos? Se eu quiser, é só entrar em contato com a empresa. É uma alternativa. Necessariamente eu não preciso ficar na medicina tradicional. Então, vai de cada um a ter o seu entendimento de que existem produtos 100% naturais para a gente se manter. Se vocês me perguntarem, Adriane, quais são os teus resultados com Doterra? Eu posso dizer para vocês que não só com Doterra, eu tenho uma disciplina de cuidado da minha saúde. Porque eu acredito que todos que estamos aqui, ninguém abre mão da saúde. A gente pode abrir mão de casa, pode abrir mão de carro, pode abrir mão de coisas materiais, mas da saúde ninguém abre mão. Então, essa é a minha proposta de cuidados pessoais. Então, eu encontrei em Doterra o quê? A cereja do meu bolo. Por quê? Eu sei que eu preciso repor aquilo que eu perco todos os dias. A empresa me oferece isso, sim, com toda uma suplementação. Ah, mas eu não sabia que tinha. A empresa tem suplementação. Ah, mas e o cabelo? Temos o shampoo. Ah, mas e um condicionador? Nós temos o condicionador. Ah, mas está em falta o ômega? Sim, sim, porque o ômega da doTERRA é o número 1 no mundo. No mundo. Por quê? Porque além dela ter, que é isso eu adoro falar, tá? Além dela ter o ômega 3, 6, 9, ela tem o ômega 5, que é extraído da semente de uva. Então, por isso que ele é o mais completo do mundo. Hoje, neste momento, não tem no nosso escritório. Então, quando a gente fala de doTERRA, que a gente fala do uso dos cuidados pessoais para alguém, nós estamos levando o quê? Um cuidado pessoal para o outro. Nós estamos levando a oportunidade para outra pessoa fazer o quê? Comprar direto da empresa. Quando eu faço esse movimento de contar para vocês que o ômega número 1 no mundo é da doTERRA, que já diz o nome, presente da terra, presente da natureza. A tradução do nome, ela já diz isso para nós. Então, imagine nós com certificado, o grau de pureza, o número 1 no mundo hoje, e com toda essa variedade que nós compramos com desconto. O que mais que nós queremos? Então, eu já tenho todos esses benefícios. E quando eu entro na questão dos benefícios, que eu começo a entender dos óleos essenciais, eu perguntei aqui se tem algum convidado. Eu preciso saber se tem um, dois convidados, por favor. Convidados ou são todos cadastrados? Alguém identifica para mim convidado?
Zilmar é cadastrado Zilmar? Não conheço ainda. Zilmar é convidado. Convidado. Então, Zilmar, para você é esta oportunidade neste momento, porque aqui a grande maioria já são pessoas cadastradas. Então, você é o convite especial da noite. Zilmar, você consegue falar comigo? Todos são bem-vindos, mas o convidado tem prioridades. Agora me ajeitei aqui. Oi, Zilmar, boa noite, tudo bem? Boa noite, desculpa, eu tô meio. Mas assim, tem só eu de convidado? No momento, sim, mas para nós você representa 1 milhão de convidados, não te preocupa. Que é Não, eu disso que entendo. nós vivemos, O importante não é a quantidade, é a qualidade, né? a qualidade, exatamente. Então, me diga uma coisa, você é convidado de quem? Do nosso amigo, do o irmão Rudel. E Gilberto? Ah, Gilberto? Ai, Gilberto, que Fala, bacana. Zilmar. É aí, meu guri. Tudo certo? Que, Tudo que certo. bacana. Pois é o seguinte, eu vi agora e já está começando a reunião. Então, assim, eu vou acompanhar para ver, né? Do que se trata aí para a gente Então, é com o senhor que eu escrever quero bem. falar, porque para mim é muito importante ter o convidado para fazer toda a apresentação da empresa. Até agora o senhor acompanhou? Entendeu o que eu falei a respeito de Doterra? Ah, pois eu entrei agora faz 2 minutos, Tá. então eu vi que você só estava explicando uma partezinha ali, mas foi Então, pouquinho, viu? então o senhor fica aqui comigo com a câmera aberta, que eu vou conversar com o senhor e eles vão apreciar a apresentação. Tudo bem? Pode ser assim? Pode, pode. Então eu vou aproveitar esse momento para fazer o diferente, que daí as pessoas também vão perceber como é que é o trabalho. Seu Zimar, só posiciona a câmera para mim, por favor, que eu quero lhe ver. Isso. Sim, exatamente. Então tá. Então, seu Zilmar, eu vou falar um pouquinho da história da empresa Doterra, que é uma empresa americana e que ela tem 7 donos e desses 7 donos, 3 são médicos. E qual é a preocupação deles? É oferecerem o melhor que a natureza tem para a gente se cuidar. Isso é importante a gente ter clareza. Do Terra não procura doenças, mas sim alternativas para que a gente se cuide de forma 100% natural com óleos essenciais. Sim, Então, dessas 7 pessoas, 3 deles são médicos. Inclusive, a empresa, ela tem uma unidade no Brasil, na cidade de Joinville. Por quê? Por ser uma empresa americana, ela também proporciona a pessoas que querem desenvolver um negócio, que essas pessoas tenham consciência, ciência de que ela vai ficar no Brasil. Então, ela construiu uma unidade em Joinville. Então, esta é a segurança que ela dá para nós enquanto nós estamos trabalhando com Doterra. Porque nesse momento, como o senhor é o nosso convidado, o senhor vai saber dos benefícios dos óleos essenciais. Então, é para isso que nós estamos aqui, para falar das certo. pessoas da importância de usar um óleo essencial. Então, quando a gente fala num óleo essencial, nós temos em Doterra vários vidrinhos de 5 ml, 10 ml ou 15 ml, que cada um de nós. Ai, só um pouquinho, por favor. Eles caíram, mas eu vou recuperar rapidamente. Do Terra, o senhor está vendo? Isso é uma caixinha que eu chamo de meu tesouro. Porque dentro dele eu tenho vidrinhos de 5 ml. Claro que o senhor não sabe dos Sim. benefícios desses óleos neste momento. Mas, por exemplo, se eu perguntar para o senhor tem um sono agradável? O senhor descansa bem?
O senhor faz aquele sono prolongado ou tem problemas de insônia? Não, não, eu durmo muito bem. Muito bem. Tem alguma situação na sua casa que o senhor, enfrente, assim, tipo, gripes, sinusite, rinite? E artrite, bursite? Ah, o senhor tem as dores que caminham pelo corpo. Não, não, não. Não, assim, eu tenho. Eu sinto assim que meu organismo ele é muito sensível à gripe. Qualquer coisinha já estou resfriado. Ok, então nós temos um óleo essencial chamado On Guard que mantém a nossa imunidade alta. Como o Gilberto, o senhor mora na mesma cidade do Gilberto? Não. Não? Distante? Ele mora em Porto Alegre, né? O senhor mora em Porto Alegre. Eu moro na Grande Porto Alegre, mas é Sapiranga, dá 70 quilômetros de Porto Alegre. Eu não entendi onde o senhor mora. Eu moro em Sapiranga. Ah, em Sapiranga. Sapiranga. Ah, em Sapiranga. Cidade das Rosas? Exatamente. Coisa boa. Então, o convite que o Gilberto fez para o senhor é para que o senhor entenda que existem produtos 100% naturais que vão lhe ajudar muito nesta sua situação de gripe e imunidade baixa. Porque quando baixa a nossa imunidade, simplesmente tudo parece que vem e conspira para a gente ter situações desagradáveis, né? E nós temos recursos com os óleos essenciais para ir administrando, evitando a medicação sintética, tá? Então a questão, Gilberto, daí depois tu vê como é que ele faz, então, a degustação dos óleos essenciais para ele ter o contato com o óleo, tá? Gilberto, você está aí? Voltando então, apresentando a empresa, que, além dos óleos essenciais, nós temos toda a parte de suplementação. O Gilberto oferece a você a oportunidade de comprar diretamente da empresa, com desconto, pagando menos. Esta é a vantagem da gente fazer o cadastro junto à empresa, tá, seu Zilmar? Sim, estou entendendo. Então, o senhor precisa conhecer o produto, precisa conhecer o vidrinho, para depois tomar a decisão de fazer o seu cadastro, ok? Sim, estou entendendo. Então, a oportunidade que o Gilberto apresenta para o senhor é fazer o cadastro junto à empresa para aquisição. Essa é a primeira etapa desta apresentação da empresa, é oferecer o cadastro para pessoas. Entendi Certo. até aqui? Agora, Tudo entendido até aqui. até aqui tu entendi. Então agora eu vou entrar num outro momento, que é quando a gente se cadastra junto à empresa e que a gente começa a usar os óleos essenciais, então a gente mantém uma disciplina em usá-los, a gente tem resultados. Não teve mais gripe. Aqui o Gilberto pode. Gilberto, repete o teu depoimento para o seu Zilmar, então, agora, em relação à tua renite. Que é a situação que ele enfrenta? É o teu Eu morava até depoimento. bem perto do Zilmar aí quando eu tinha esse problema de rinite. Agora a gente mora um pouco distante. Mas eu tinha uma rinite assim que todos os dias passava na farmácia para rinite e sinusite, né? Eu tinha todas as ites que podia ter. E além de tudo, tinha a situação da parte de ronco e apneia, né? Quem num determinado momento não tem ronco e apneia, né? Mas enfim, a situação é que eu não conseguia dormir muito bem. Daí, quando Moisés me convidou para conhecer a Doterra, ele chegou e me deu um estojinho
Me falou que tinha um estojinho de produtos naturais que podiam me ajudar na parte de respiração e que poderia melhorar meu bem-estar e principalmente minha saúde. E aí ele disse: Olha, eu só conheço um óleo aqui que é para a parte respiratória, o Brit. Aí eu disse: Bom, para mim já tá bom, né? Já me ajudando na minha rinite, que eu vivo gastando remédio e de madrugada sempre acordo de boca aberta. Eu era o legítimo boca aberta, viu, Zé Mar? Porque eu dormia de boca aberta todas as noites. E aí, desse fato, eu comecei a usar os óleos e me fez um efeito muito rápido para eu poder respirar melhor para dormir, né? Liberar, descongestionar. E também me ajudou para a parte de apneia, principalmente, né? Naquele momento. No outro dia que eu comecei a usar esse óleo, eu compartilhei o que eu estava usando os óleos com um colega meu do escritório. Ele tinha 78 anos de idade, mais ou menos, né, por aí. E aí ele chegou e perguntou o que que era. Eu falei, olha, isso aqui na realidade é um produto natural que eu adquiri com um amigo meu, veio num estojinho e esse eu estou usando esse aqui, eu usei de noite e me ajudou a parte respiratória e também a parte da minha apneia. Aí disse, capaz, eu tenho apneia, eu tenho rinite, eu tenho ronco, eu tenho tudo que é problema respiratório que tu imaginar, eu tenho tudo junto reunido, né? Ele falou, eu disse, ah, bom, esse aqui é bom, né? Eu comprei para mim, gostei muito. Aí, e quanto é que é esses olhinhos assim? Ah, esse aqui, esse para respiração é R$ 70. Eu falei para ele. Aí ele disse, é bom, gostei dele. Pegou, meteu o óleo no bolso, me deu R$ 70 na mão e saiu fora com o meu óleo. Eu fiquei sem óleo naquele momento de tanto que a pessoa gostou. E, de fato, ao compartilhar se torna natural, porque quando a gente fala sobre aquilo que a gente usou, as pessoas elas ficam impactadas e elas querem realmente participar e utilizar da melhor forma possível os óleos para ter saúde e qualidade de vida. Isso aí. Obrigada pela tua contribuição. Seu Zilmar, o senhor entendeu o que o Bom, Gilberto fez? sim, entendi. Então, do Terra, a gente vai contando o resultado que teve de um para o outro. Só que agora eu vou partir de como eu conheci a doTERRA, que foi através do Moisés que me apresentou um vidrinho dizendo que eu tirava dores de pessoas. Então, peguei o vidrinho, pedi emprestado por 24 horas e distribuí para 5 pessoas. E as 5 pessoas ficaram sem dor. E eu não acreditei naquela hora que uma gota pudesse fazer tanto efeito em 5 pessoas com dores diferentes. E a partir daquele momento, então, agora para todos aqui, como eu construí o meu negócio, foi que eu fui para a rua somente com esse vidro, gente. Até hoje a minha tática é única. Eu vou com um vidro procurando dores nas pessoas, dores físicas. E na minha jornada com 7 anos em doTERRA, eu também fui descobrindo as dores emocionais, que é horrível. Porque a dor emocional, ela instala na gente em 2 pontos, ou é no peito, ou é na boca do estômago. E é horrível. E quando dá dor emocional, a gente precisa tratá-las. Porque doer o peito não é uma coisa normal. Porque não é o coração que está doendo. Não é uma má postura. É uma dor angustiante. E ela vem, e o fato de pegar uma gotinha e passar no peito alivia. Assim eu fui me cuidando também com o Deep Blue e fui agregando outros óleos em mim. Entrando um pouquinho então do depoimento pessoal, junto com o negócio que eu construí, e por estar 7 anos vinculada à doTERRA, quando eu me cadastrei em doTERRA, ela não estava no Brasil ainda. O meu cadastro vai fazer 7 anos, dia 2 de julho. Gente, eu podia ter trocado essa data, tá? Quando eu me dei por conta, eu disse, bah, oficialmente vou fazer um encontro no dia 3 de julho, que é a próxima programação, né? No nosso calendário. Então, assim, desde que eu conheci doTERRA, eu continuo com o mesmo óleo,
procurando situações de dores físicas e emocionais. Na minha jornada, eu sou uma pessoa tímida. A primeira live que o Gilberto fez comigo foi um horror, porque a minha maior dificuldade é falar em público. Ninguém acredita, né? Mas eu trabalho até hoje a minha questão de comunicação. Não pense vocês que eu não usei o meu girânio. Então, o girânio me acompanha para Coragem em Ação há 7 anos. É tempo, né, gente? E se perguntarem, tu fez janela de tempo para usar o óleo? Não, nunca. Ele me acompanha. E como eu tive 2 lutos no mesmo ano, não foi pela Covid, tá? Eu uso muito orégano para o desapego. Eu preciso usar muito orégano, muito, mas diluído com óleo de coco, tá, gente? Então, orégano é um óleo que eu uso muitas vezes durante o dia, porque são muitos desafios e são muitas dores de angústia. Isso é um pouquinho de mim. Então, se me perguntarem quem eu era antes de Doterra e depois de Doterra, eu quero compartilhar que quando, depois dos 2 falecimentos que eu tive na minha família, eu tive uma tia que me ligou e ela disse assim: Adriana, tu não acha que tu fala muito entusiasmada desses óleos essenciais? Tu não acha que as pessoas podem traçar conceitos sobre essas tuas falas? E eu perguntei para ela, tia, tu tá sentada? Ela disse, eu tô. Então te segura na cadeira, porque eu vou te fazer poucas perguntas. A primeira delas é, quantas vezes tu me ligou para saber se eu estava bem? Quantas vezes tu me ligou para trocar comigo um horário para que eu pudesse tomar banho? Quantas vezes a senhora se importou comigo? Então, se alguém fizer algum dia esta pergunta para a senhora, só existe uma resposta. Eu sou o milagre de Doterra. Eu sou. Porque sem eles eu não teria enfrentado as minhas situações e os meus desafios pessoais. Eu tenho 1,75 m de altura e os meus desafios são de 1,75 m. Eu não tenho nada pequenininho no meu entorno. Eu tenho só coisas gigantes que acontecem, mas com os olhos eu sobrevivo. Basta eu ter a disciplina e o cuidado e cuidar muito bem do meu emocional, porque as doenças físicas, para todos aqui, já está comprovado que 98% delas são doenças emocionais, são provocadas pelas nossas emoções. Ainda mais com essa quantidade de informação que a gente recebe, com a inteligência artificial que está vindo, quem não tiver inteligência emocional vai ir à loucura. Isso eu quero falar bem baixinho, mas vamos cuidar das nossas emoções, das nossas mentes. Porque o corpo, a gente sabe que dia a dia ele vai perdendo sais minerais, as proteínas, ele vai perdendo. Eu tenho como repor, eu tenho como retardar a minha partida. Mas se eu não ingerir aquela quantidade necessária por dia, não vai dar certo. E se hoje vocês me perguntarem, Adriana, quantos anos tu tem de suplementação? Eu vou dizer mais de 40 anos. E agora, semana passada, então, eu mostrei, passei para o grupo, o meu exame de pâncreas. Porque eu fiz o exame de pâncreas porque eu sou uma pessoa estressada pelos órgãos internos. Para mim, é importante ter saúde, sim. Eu não negocio com nada, porque da minha saúde cuido. Então, eu tenho mais de 40 anos de suplementação alimentar. Não abro mão. Isso eu chamo de disciplina, isso eu chamo de eu me importar comigo,
de eu olhar para mim. Então, quando eu levo do terra para o outro, eu sei os resultados que eu tenho de mim e eu quero o melhor para a pessoa. Mas a decisão sempre vai estar na mão dela. E aí, por fazer isto que eu faço, eu construí sim uma unidade, uma grande unidade de pessoas que eu me importo. Por isso, o tema do convite de hoje foi: Eu me importo com você. Porque eu amo de paixão fazer o que eu faço. Então, assim, eu quero concluir aqui a apresentação de Doterra, que foi de uma forma bem diferente, mostrando que Doterra o que é. Eu me cadastro para comprar de forma mais econômica. Eu compro com esse desconto que eu posso proporcionar aos meus mais próximos. Posso cuidar da minha família, posso cuidar dos meus amigos. Eu posso observar que pessoas trazem as suas situações e eu tenho uma gotinha para compartilhar. Então, eu compro, eu uso, eu compartilho, eu dou uma gotinha. E por fazer isso, a pessoa diz: Eu quero. E ela dizendo eu quero, no momento que você cadastra em Doterra e apresenta um amigo, Zilmar, e o amigo diz eu também quero, tu começa um negócio. É simples assim. Gente, é simples assim. E dentro da estrutura de negócio, a gente vai aprendendo. Tudo está à disposição. No momento do cadastro, eu ganho o quê? Um escritório online. Por eu ter um escritório online, o que que eu tenho? Uma franquia. Eu ganho uma franquia. E eu posso ter essa franquia com um kit? Posso. Mas, Adriana, eu posso ter uma franquia com um óleo? Posso. Posso. É simples assim. Só que todo dia, para quem quer um negócio, o comportamento de uma pessoa que é empregada, ela tem que cumprir um horário de empregado, CLT. Em Doterra, a gente faz o nosso horário. A pessoa quer aproveitar as duas situações, CLT e um negócio extra, fique à vontade. Também pode. Só que a pessoa, enquanto é paga por um salário, ela cumpre um horário. Quando ela é dona do negócio, o que que ela faz? Ela muitas vezes nem faz, porque nenhuma agenda ela monta. Então, a pessoa que quer um negócio é diferente de quem quer um salário. E o bom de Doterra é que, com todas as pessoas que a gente fala, que dizem sim a Doterra, a outra pessoa vai falar com outras pessoas que vai falar com outras pessoas. Então, o senhor consegue imaginar aqui comigo uma tarrafa, uma rede de pesca? São dois fiozinhos de nylon que fazem um nozinho que vai para mais dois fiozinhos de nylon. E a gente vai fazendo uma rede. E com essa rede a gente vai para pesca ou não. Eu quero mais um depoimento aqui de quem quer voluntariamente abrir o seu microfone e o seu vídeo para compartilhar. Senão eu chamo, gente, eu tenho disso. É livre e espontânea vontade. Quem vai para um depoimento bem bacana aqui para nós? Todos têm, a não ser convidados, porque o convidado hoje é a nossa prioridade. Pode falar. A Ju quer falar. Jô, Estava aqui te ouvindo e
Eu gostei muito de ouvir o que tu estava falando. E eu tenho um amigo que pertence ao meu grupo de estudo, e ele nunca me falou que ele tinha muito refluxo. Muito. Ele, o dia inteiro, sofria muito. E um dia no grupo ele decidiu falar. Eu disse, mas eu tenho a solução, o Zengestic. Eu disse para ele. E aquele dia eu levei um óleo de 5 ml e dei de presente para alguns do grupo. E para ele eu dei o Zengestic, para experimentar aquele dia, sabe? E o refluxo parou na hora que ele ingeriu 2 gotinhas de Zengestic. E ele me disse assim: é porque eu experimentei que eu acreditei. Eu quero um vidro. E ontem eu perguntei para ele assim: como que tá do teu refluxo? Acredita que eu tomei 3 vezes e eu nunca mais tive refluxo? O vidrinho está guardado. Se eu precisar, posso vir a precisar, eu vou tomar. Eu não tomei mais. Eu melhorei. Eu disse para ele: não acredito. Só agora tu me conta isso, né? Assim é do terra. Assim, eu até. Isso é do terra. Mãe, eu quero um vidro também. Eu tenho refluxo. Entendi. Quando a gente abre a boca, isso é do terra. Agora eu quero falar em ganhos de doterra. Eu tenho 10 formas de ganhar dinheiro com doterra. Quem está disposto a sentar para ouvir as 10 formas de ganho? Pois é, mas eu ganho quando eu atendo alguém que me procura e tenho resultado. Para mim é um ganho muito importante. Claro que o dinheiro também é, né? Sem É dúvidas, que o né? dinheiro sempre será consequência. É, Não dá para tratar de dinheiro aqui. tá. Se eu abro a boca, Tem eu um vou outro, ter resultado. eu tenho um outro caso que eu quero falar, depois eu vou calar a boca, tá? Não, tudo bem. Essa semana que passou, uma mãe me procurou, a mãe é paciente, mas ela me contou que ela tem uma menininha de 1 aninho e um pouquinho que não dorme à noite. Ela se reveza com o marido e ambos estão exaustos. De dia ela dorme, de noite ela não dorme. Tentaram trocar, arrumar a questão do horário, não tem jeito. Eu disse assim: traz ela aqui, me traz a neném quando tu vem para a cidade. Ela me trouxe e eu disse: eu vou te mostrar o lavanda. Passei no umbigo da criança, o lavanda, e eu disse: o dedo que sobrou, faz isso aqui no narizinho dela. Mas tudo bem, ela foi para casa. No dia seguinte, ela me disse: eu não sei o que que tu fez, ela me disse. Fui dormir às 9h15 da noite e nós fomos juntos dormir, eu e o meu marido, porque a gente achou que ela ia se acordar e a gente ia passar a noite. A menina não acordou. Dormiu até às 5 da manhã, ela trocou a fralda e a menina voltou a dormir. Aí tem a live gravada da importância de usar os olhos no umbigo, que então está no canal do Gilberto. Gilberto, depois tu passa em todos os grupos o canal novamente, porque isso tem que ser lembrado sempre, né? Para não é um movimento contínuo. Isso não tem fim. A cada pessoa que vem e apresenta do Terra, vai ter a sua nuance, vai ter o seu jeito. Então, em do Terra, você apresenta do teu jeito. Olha como foi importante os teus depoimentos aqui. Acredito que para muitas pessoas, tá? Principalmente quando vem com a questão bebê, questão idoso, e a gente está no meio do caminho, desenvolvendo um negócio, e é importante entender que todos somos consumidores, todos, e para quem é do Terra? Para todos. Agora, todos vão aceitar do Terra?
todos querem doTERRA, então eu tenho que lidar com as minhas emoções, porque é claro que eu quero que todo mundo tenha doTERRA. Mas quando a pessoa me diz não quero doTERRA, é um não para ela, não é um não para mim. É o momento que ela está vivendo. Porque cada um tem a sua história e, como tal, deve ser respeitada. Só que tem pessoas que precisam, às vezes, serem mais provocadas, né? Então, só contando um pouquinho da história da Jo, a Jo foi dos meus cadastros da época. Num dia foram feitos 8 cadastros. A Jo foi um deles, e está aqui, ó. Quantos anos, Jo? 7 anos. Está aqui mais uma pessoa. A gente vai esquecendo no decorrer do tempo, né? Tá tudo bem. Dá o tempo, volta, volta de novo e vai. Contando a minha história, tem que a gente é terapeuta que não passa por traumas. Eu vivi uma experiência bem ruim, onde fui assaltada, né? Clonaram meus cartões, roubaram dinheiro, fizeram compras. E eu me lembrei de ti, Adri, Gerane. Além das meditações, né? Eu lembrei da Adri, eu vou gastar meu vidro de gerânio se for necessário. Eu fiquei admirada comigo. Eu fiquei admirada comigo porque não que tu não leve o baque. É natural tu levar, né? Mas se recuperar também é importante. Olhar para isso e sentir, putz, tem coisa com mais valor ainda na vida. Vou me encorajar. Gerânio até hoje, no umbigo. Ó, mais um que veio para coragem e ação, ó. O detalhe do gerânio, para quem teve CA de quimio ou radioterapia, não deve usar gerânio para mama, tá? Porque o gerânio, ele alimenta um hormônio. Tem vários CAs mamários, mas quem passou por essa situação, não use gerânio, porque o gerânio alimenta hormônios. Não vamos procurar os hormônios. Aqui a proposta não é falar em doença. A proposta é eu me cuidar para não desencadear uma doença. Então, quando a Jo traz aqui o baque dos cartões de crédito, as compras no nome, isso desestabiliza qualquer pessoa. Então, a primeira recomendação sempre para um baque, Copaíba. Copaíba, porque eu também tive meu baque em 2018, que foi quando eu entrei com 3 gotas de copaíba, 3 gotas de tangerine, porque eu entendi que se eu ficasse naquele estado que eu estava naquele momento, eu podia desencadear no emocional um CA. Eu entendia isso. Então, quando o copaíba diz lá no flyer dele anticancerígeno, ele diz tudo. Por isso que eu gosto de ensinar, peguem palavrinhas mágicas dos óleos essenciais para memorizar rápido. Anticancerígeno e o tangerine junto. Por quê? O tangerine, hormônio da felicidade. O que que ele faz? Ele segura a gente. Então, aqui, e foram 3 gotas, manhã, tarde e noite, de cada um, juntos, ingerido, e gerânio e frankincense, nossa, porque 5 óleos por dia eu posso usar com segurança. 5. Gente, segurança. Quantas gotas num dia eu posso usar? Dr. Hill disse, 30 gotas num dia com segurança. Então, claro, né? Sempre observando o prazo de tempo ou dando um tempo maior. Seu Zilmar, o senhor levantou a mão, qual foi a dúvida que surgiu? E faz um tempinho que eu estou esperando aí. Desculpa, eu vi agora. Não, mas está tranquilo. O seguinte, eu gostaria de saber, Adriana, esse óleo que você falou, assim, você tem falado de vários, né?
Mas do teu depoimento ali, porque problemas emocionais, essas coisas, que óleo que é esse? Todos. O emocional todos, porque os olhos eles têm um grau terapêutico que eles nos cada um deles, ele vai trabalhar as nossas emoções. Isso é importante de ser entendido. Então, por exemplo, pessoas que têm medo. Qual é o óleo do medo? É o gerânio. Tem aquela pessoa que tem raiva retida. Ela tem raiva. E quantos momentos de raiva nós passamos por dia? E como é que a gente detecta esta raiva? E em que órgão do corpo esta raiva instala? No fígado. Então, é comum as pessoas irem para o seu médico e o médico faz a avaliação do fígado e diz: olha, ou você tem a gordura no fígado ou tem uma mancha no fígado. Mas nem ele sabe o que, que significa essa mancha. Então, para a gordura no fígado, eu vou tomar o lemon siciliano, que o lemon nada mais é do que quando a gente descasca um limão, que a gente pega a casca e aperta, aquele gás que sai é o óleo essencial. O senhor, em algum momento da sua vida, pegou uma casca de bergamota e apertou no olho do amigo e arde? Não, no olho não, mas eu conheço. Inclusive é um óleo que é aquele gás que sai ali da bergamota, da laranja, Isso, ele esse é o ficava óleo essencial. no fogo, numa vela, assim, nós fazia. E Isso. era inflamável. Eu sempre fiquei pensando por que que não inventaram algum combustível ainda só da casca, né? Eu quero fazer outra pergunta, Adriana. Faz. Esse CA que você falou aí, eu não entendi. O que que é isso? É Essa o câncer. abreviatura? É o Sim, câncer. tá, mas qualquer tipo de câncer? Ou... O anticancerígeno é o copaíba. Todos podem tomar o copaíba para o câncer. Sim, Porque como é que, o que que a gente tem que pensar da doença? O que que é um câncer? Um câncer é uma inflamação. exato. Inflamação. Só que ele se alimenta. Essa inflamação se alimenta de que jeito? O açúcar, farinhas brancas e derivados de leite. Então, a primeira coisa, se a pessoa foi no médico e ela detectou a situação, o médico já vai colocar ela em dieta para evitar alimentar a situação. Só que nós aqui em Doterra, qual é a nossa proposta? É não deixar esta situação acontecer. Então, diante da informação e conhecimento que eu tenho, e pelos estudos, e pelo que os médicos falam, eu sei que eu preciso equilibrar o quê? O meu açúcar, farinhas brancas e derivados de leite. Então, quando eu pego só o girânio para as minhas emoções, medo e procrastinação, que eu vou trabalhar a minha coragem e a minha ação, eu sei também que ele, a nível físico, o que eu faço? Eu vou pegar uma gotinha do óleo essencial, vou passar ao redor do meu umbigo, vou limpar o meu dedo dentro do umbigo e eu vou baixar a diabetes. O diabetes é com um gerânio. Cada vidrinho atende 40 benefícios. 40 benefícios, sei de cor, não sei de cor. Aí, quem é que me ajuda? Nós temos os livros, que na verdade vou mostrar meu livro, meu primeiro livro, que aqui traz um A a Z de todas as doenças e traz a prescrição de quais os óleos usados para a situação. Esse aqui é um livro que eu posso fazer uma consulta rápida. E o novo livro, então, que é esse aqui, que é um lançamento de uma nova edição. Então, nós temos material. Aqui, um momento, ele foi provocado para trazer os convidados, para entenderem o que é doTERRA.
E a gente vai explicando, e esses encontros eles vão acontecendo, seu Zilmar, eles vão acontecendo. Cada vez que entra uma pessoa apresentando, ela apresenta a mesma empresa, o mesmo óleo, chamando de outros benefícios. Então, vamos voltar à sua pergunta. O senhor entendeu o que eu quis dizer com o câncer? Que aqui, Sim, entendi. entendeu? Aqui nós vamos fazer de tudo para ninguém ter e desenvolver esta doença. Mas o que eu preciso fazer é ter a disciplina de cuidar de mim, de ingerir os óleos. Alguns óleos podem ser ingeridos, todos os óleos podem ser usados de forma tópica, aplicado na pele, toque, e todos eles podem ser usados no difusor. No difusor só tem um que não pode, que é o Deep Blue, tá, gente? Então, no difusor, eu posso deixar o difusor na sala, faço aquela sinergia, que é uma mistura de óleos que eu quero, para mim, por exemplo, eu quero estar durante o dia focada, com energia e bem da questão respiratória e quero manter a minha imunidade alta, eu ponho estes óleos, que eu sei que têm essas propriedades, num difusor. E eu deixo no meu ambiente, ali na sala, O difundindo. difusor é aquele aparelho que faz o vapor, né? Isso, Isso? esse mesmo. Só que a do Terra, nós não, o nosso óleo é óleo nobre, não é óleo graxo. Isso não é azeite, ele absorve muito rapidamente, tá? Então, assim, ele não mancha a roupa, ele não tem problema de deixar as coisas gordurosas. Ele é óleo nobre. Tanto é que tem o frankincense, que é o olíbano, que é um dos óleos bíblicos que o menino Jesus ganhou ao nascer dos Reis Magos. Então, quando eu sei que eu tenho este óleo na minha casa, eu fico imaginando da potência. Primeiro, que eu sei da história dele, que é uma árvore que ela está no deserto. Ela sofre tanto para buscar a gotinha de água, que eu imagino a fortaleza dessas raízes e o transpirar dela no caule monta lágrimas no caule, que são as resinas. E aí o produtor vai lá, com todo cuidado e com uma espátula, ele retira essa resina. A resina do olíbano chegou a ser mais valiosa que a grama do ouro. E a gente tem ele em gotinha em casa. Eu gosto de usar ele muito quando eu preciso tomar uma decisão. Então, de noite, ao sentar na cama, eu faço a minha oração, meu agradecimento do dia, e eu 3 gotinhas sublinguais para a decisão que eu preciso tomar. Ao amanhecer, simplesmente parece que véus foram removidos da minha visão e aí o caminho é por aqui. Para Mas e aonde que esse óleo vai atuar daí para atuar, acontecer isso? É, aonde ele atua no nosso organismo? Alzheimer, isso. Quer ver? Sai daqui da porta hoje, tá? Parkinson. Enquanto ela não passar, Miguel, não sai Nós, Jô, nós estamos com o teu microfone aberto. Por favor, só fecha ele um pouquinho. Sabe aquele momento em Jô? Deu? Deu. Seu Zilmar, então, assim, os benefícios que os olhos nos trazem, tá? Então, eu posso pegar aqui, vou pegar do livro, porque para o senhor entender que tem um livro. Então, eu vou lá na ordem alfabética e vou procurar o Frank Sainz. E dele eu vou passar para o senhor todas as situações que ele vai me ajudar. Porque se o senhor perguntar se eu sei elas todas de cor, eu vou dizer para o senhor que não. Nem tenho capacidade e é muito espaço para a gente ocupar. O importante é a gente ter a questão do entendimento nesse momento.
Então, o Frank Sim. Science, ele vai atuar no Alzheimer, na demência, na lesão cerebral, no câncer, tumores, convulsões, traumas, cicatrizes. Tem um vídeo no YouTube que a gente pode pegar uma queimadura do Wesley, que rompeu um botijão de gás, e quais foram os óleos que ele usou para a recuperação da cicatrização e dos queloides. Esse vídeo é maravilhoso, gente, que todo mundo pode pegar. Dor do ciático, dor nas costas, dores de cabeça, sistema imunológico, saúde celular e no equilíbrio emocional. Então, estes são uns dos critérios do óleo. Então, quando o senhor consegue entender que este óleo, com certeza, ao ler, o senhor já identificou alguma coisa para o senhor. Sim, eu vou ter, tem certas perguntas aí. Tem mais uma que você falou sobre um óleo, que agora eu não lembro o nome dele, Hum. mas que não pode usar para o câncer mamário. Uma coisa parecida assim você falou. Eu Câncer, gostaria de saber. o Oi? girânio. O Esse, girânio, acho que não. o girânio não pode ser usado para o câncer mamário, porque existem muitos tipos de câncer mamários. Certo. Como a gente não sabe da situação da pessoa e ela só diz que teve problema, a gente diz para ela: você não deve usar este, só este. Porque este tem a propriedade de ser um óleo feminino que ajuda no diabetes do masculino, mas ele também trabalha nos hormônios femininos. Então, ele é um óleo para as mulheres libido. É um óleo que a mulher deve usar. E daí ela vai perder o libido, no caso, se ela usar esse. Não, ela começa a recuperar aquilo que perdeu. Ele ativa o Ah, libido. sim, tá. A questão de doTERRA é a gente não perder nada daquilo que a gente ganhou na jornada. Por quê? Até os 22 anos, o nosso corpo vai produzindo o que é necessário no crescimento dele. Dos Exato. 22 aos 40, ele se mantém numa constante. Dos 40 em diante, ele vai para o desmanche. Então, como é que eu vou prolongar o meu constante? Através da suplementação alimentar e os óleos essenciais, que nem eu disse, que é a cereja da minha salada de fruta, é porque na minha salada de fruta eu conheço as minhas situações. E aí eu começo a minha suplementação alimentar. Então, a cereja vem o óleo para completar essa minha salada de fruta. Tá entendido. Uma perguntinha assim, porque eu sou muito de perguntar, né? Porque eu preciso conhecer. É, o câncer mamário, ele é mais nas mulheres, mas poderá acontecer no homem também, né? Mas é muito difícil. Eu não conheço um câncer mamário masculino, não. Porque o homem tem três situações que ele vive. A calvície, que não é o seu caso. Calvície, questões de coração e questão de próstata. A próstata, existe um óleo na doTERRA que ele é feminino e é masculino, mas para a próstata é o Basil. E aonde a pessoa deve usar? Ela usa abaixo do umbigo, no pubis, próximo ao Sim. pubis. Ela deve passar, sim, nos testículos e passar Sim. nas costas. Muitas A que altura pessoas, nas costas? por Na causa da altura do. localização da próstata. Então, ela protege a frente e as costas, porque a próstata está no meio. E aí, muitas pessoas deixaram de fazer cirurgia usando o óleo Basil. Basil, que é um manjericão que as pessoas têm nas suas hortas,
que se fosse macerar ele e transformar ele em óleo, também é válido. Mas tem que fazer, né? O que que eu vejo nas pessoas? É que as pessoas, elas não têm a disciplina do se cuidar, aí instalou a situação, aí a gente entra naquela questão assim, ela precisa do médico, tem que ser conduzida por um médico, porque a nossa proposta é te cuida, te cuida, te cuida, te cuida, te cuida, não Nossa tem proposta é prevenir. prevenção. Essa é a Sim. proposta. É um Tá. trabalho árduo. E no caso, a pessoa já tem, certo? Um Nossa, exemplo, esse é o ciático, um exemplo. ciático. Ele vai ajudar, né? O óleo. Ajuda. Nossa, é o que mais rápido é passar no ciático e ter resultado. Sim. Mas no caso, ele, ele pode ser para prevenção, ou então também para Dor. aliviar e dar um controle, né? A dor, porque o ciático, o que que é? O ciático está sendo comprimido, é uma dor. Então, com o Deep Blue, o que que eu faço? Eu simplesmente passo na dor. Eu vou aliviar a dor. Agora, como é que eu vou desinflamar esse ciático? Com o É aí que tá, que é o copaíba, que é um anti-inflamatório. certo. Então, quando eu entendo que o copaíba é o mais poderoso anti-inflamatório natural, e quando eu entendo que o mais poderoso antibiótico é o melaleuca, eu lanço o desafio aqui para qualquer um. Amanhã vai no médico e vão sair de lá com um receituário dizendo ou anti-inflamatório ou antibiótico. Esse melaleuca aí, ele vai ser do que ele é O produzido? melaleuca é uma flor, é uma folha verde que ela é criada em banhados, de forma bem grosseira, tá? Então, o senhor imagina folhinhas verdes num banhado. Elas estão expostas a fungos, por isso que o melaleuca é o antibiótico natural, que a gente, com ele, ajuda as pessoas nos fungos das unhas dos pés. Que os tratamentos de fungos são tratamentos Sim. demorados. E aí a pessoa, o que faz? Ela pinga uma gota no fungo, só que ao calçar um par de calçado, o fungo fica no calçado. Então, Exato. ela precisa reaplicar este óleo 3 vezes ao dia. Mas a parte mais importante é que ela tem que trocar o calçado. Então, de manhã aplica, usa um calçado. Ao meio-dia, lava os pés, aplica outro calçado. De noite, lava os pés e aplica outra vez. Sempre aplicar 3 vezes ao dia. Por E quê? daí vai eliminar do calçado também, entendi. É Uhum. que o calçado daí geralmente a gente expõe ao sol e aí, então o sol mata esse fungo, né? Claro, se a pessoa é caprichosa, o que que ela vai fazer? Ela pega um paninho, ela bota ali umas gotinhas do melaleuca, ela faz aquela higienização do próprio calçado, porque para esterilizar uma roupa numa máquina de lavar não precisa nem de sabão em pó. Basta É pingar mesmo. Basta pingar um melaleuca dentro da máquina de lavar. Então imagine a roupa esterilizada, a não agressão ao meio ambiente. Olha, tenta imaginar os benefícios que eu tenho só por colocar o melaleuca na máquina de lavar. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Eu pinguei sem querer 3 gotas em cima de uma perna de uma calça. Marcou a gota. Marcou. Então, não pingar em cima da roupa, e sim em cima da água, ok? São detalhes que vão acontecendo e que a gente vai contando, ó. É um melaleuca só, né? É um antibiótico. É, por exemplo, uma dor de garganta. Eu passo na garganta.
ele remove placa de pus. Aí eu tenho um zumbido no ouvido. É uma gotinha num algodão que eu coloco o algodão dentro do ouvido, porque eu não posso pingar o óleo no ouvido. Não posso. Mas aí eu pingo no algodão e no ouvido. A Sim. infecção urinária. Aplico uma gota no local, tanto masculino quanto feminino. Porque tem muitas pessoas que fazem aquela infecção urinária recorrente, né? De 40 em 40 dias. Melaleuca, gente. Melaleuca, melaleuca, melaleuca. Muita melaleuca. Sabe qual é a Então, descoberta do Gilberto, melaleuca, Adriano? oi, Sabe a descoberta do melaleuca? Como é que foi descoberto? fale. Ela é uma planta que a força dela maior no mundo todo, ela está na Austrália, né? E a melaleuca, tinha um pessoal que na Austrália, eles iam por um lago. E todo mundo que ia por esse lago na Austrália, eles ficavam assim, o pessoal ia para curar-se de problemas de saúde. E foram para lá, e aí eles iam, mergulhavam, tomavam banho nesse lago e tudo mais. E de tanto que ficou assim o famoso tal do lago lá na Austrália, eles fizeram uma coleta de água e foram ver o que tinha na água. Porque pensaram que aquela água que era uma água abençoada, né? E no final das contas, eles viram que tinha alguns ingredientes de uma planta. E aí eles foram ver nesse lago, todo o lago volteado tinha árvore de melaleuca. Então as folhas caíam dentro do lago e criavam uma infusão. Olha, tratava água. E aí, para ver como é que é a natureza, né? Então, às vezes as pessoas elas vão utilizando, né? Até, por exemplo, esse o frankincense, a Iselmar, que ela estava falando, É. é o incenso que os três reis magos deram lá para o menino Jesus. Então, era ouro, incenso e mirra. Óleo de mirra, a doTERRA tem. E óleo de incenso é o frankincense, com outro nome só, né? Mas é esse aí. Sim. Então, por isso que ele é um óleo tão precioso e tão, assim, tão maravilhoso, né? Se a gente for ver, se a gente fosse fazer uma live só sobre frankincense, com todas as experiências dessas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas que utilizam óleos essenciais, a gente poderia fazer uma live de 5 horas tranquilo para. Porque Dá teve conta. uma pessoa em Garibaldi, que eu me lembro que o Neuri fez, que o cara estava com câncer terminal, e um dos óleos que ajudou ele a se levantar do câncer terminal dele, tá gravada essa live também, viu? Já te passei no WhatsApp, tá, Zilmar? Mas está gravado. Passa Mas para todos, né, Gilberto? Porque isso é bom a gente voltar para esses depoimentos, porque as pessoas ainda existem, elas estão vivas. Então a gente é muito resultado e não dá para gravar tudo. Não é dá. verdade. A Jo aqui tem mais uma pergunta, né, Jo? É isso? Enquanto o Gilberto vai manuseando-os e Já estou passando, mandando para os grupos. manda Aqui para os comigo grupos. é É. rápido. E Jo, tu tá me ouvindo? Tu tem mais uma pergunta? Vai lá. Vamos lá, porque já estamos em 20 para as 10 e o combinado é só até as 9h30, né? Para variar, Adriana. Por isso que eu só tenho que fazer uma live a cada 7 anos. Não. Adriana, só um parecer aqui. Oi, Para unha, o melhor é clove. É melhor ainda. Clove, que é o de cravo. cravo, obrigada É pela. maravilhoso. Ó, mais uma dica aí, ó. É, Resultado teu, Tere. sim, É importante assim, ó, é o resultado, porque nós temos os resultados sempre com o melaleuca. Então, quem sabe tu faz um videozinho falando do teu resultado com o Clove, tá. porque é orientação para gente. A gente não esgota o benefício de um óleo. Minha nossa. A gente não Tem uma, esgota. tem uma live que fala de 24 benefícios do OnGuard, eu já descobri 50. Ó, Foi feito um teste científico na faculdade de Harvard com o OnGuard
E o On Guard para uma depressão profunda ou uma pessoa que não consegue nem ter mais amor pela vida, ela reaviva com uma gota de On Guard de manhã e uma de noite. E qual Esse, é a produção do óleo On Guard? O óleo da proteção. Quem é o nosso anjinho de proteção? Olha que interessante, a pessoa volta à vida, mas é o óleo da proteção, é o anjinho da guarda. Tem que voltar à vida. Tem, é obrigatório. Aqui a gente vive situações inusitadas, né? Jô, faça a tua pergunta que o Gilberto fica aqui acompanhando junto. Que o seu Gilberto sabe que não pode me deixar sozinha, né, Gilberto? É uma amiga que ela tem problema com rinite e ela fez um exame e calcificou um lado aqui, tá? Os seios da face. E uma amiga dela disse que não é para usar o Brief, que o Brief cicatriza. E eu disse para ela, olha, eu não vou te responder essa pergunta agora, mas eu vou terça de noite colocar no grupo. Porque ela continua usando, ela tem problema de saúde, de pulmão, ela tem uns casos graves. Então, ela usa todos os dias quando ela vai fazer o respirador lá, né? Ela põe uma gotinha do Brief. Só um pouquinho. Quando ela vai fazer o respirador, o que que é esse movimento que tu fez? Ela faz nebulização? Nariz, Ela faz nebulização e está colocando o Bruff dentro do aparelho? uma gotinha. Não pode. Não pode. Primeiro, que o óleo essencial não combina com plástico e pode danificar o nebulizador dela. Segundo, é uma gota num chumacinho de algodão que ela coloque no nebulizador, não no soro fisiológico. Então, vamos adequar a forma correta de usar. Tem uma situação de uma pessoa que usou em duas crianças e não teve bom resultado com o Bruff. Conheço uma pessoa, tá? Mas não foi com nebulizador. Não. Vamos separar as situações, nós temos que deixar claro. Então, olha só. Se aqui calcificou nos seios da face, uma das coisas normal que acontece, a pessoa quando inala um peppermint, ela poderá sim descer pela garganta que dá crise de tosse, o que está ali. Então, diz para ela, troca o Bruff, não usa mais no aparelho, não é assim que se usa, e dá para ela o Papermind para ativar isso aqui. E ingestão copaíba. Vamos desinflamar? Vamos amolecer isso? On guard. Sim, ela usa o guarde. Então, assim, ó, sempre 5 óleos para a mesma situação. Então, o que é que tu pode usar como 5 aqui para ela, esta situação? Eu posso usar um on guard, que vamos mexer na imunidade dessa pessoa. Vamos É, despender dessa pessoa com o copaíba, porque qual é a função do copaíba? Anti-inflamatório. Então, qualquer lesão que eu tenha vai desinflamar, beleza? Papermint, inalação. A pessoa que está com essa situação, se ela sente dor, ela tá irritada. Vamos de tangerine? Vamos dar um tangerine para ela, porque eu gosto de traduzir o tangerine como o óleo das pessoas enfesadas. O que que é uma pessoa enfesada? Além do mau humor, é cheia de fezes, então ajuda a liberar intestino. Tudo que ajuda a liberar, não é só o intestino, né? Vamos liberar tudo? Então, tangerine para ela, ok? Então, esses 4 aqui, ó, troca tudo, se ela tem um kit, por isso que tem um kit. Porque no kit sempre vai ter esses óleos espelhável ela usar para sinusite. para sinusite. É. Então, ela cristalizou um lado. Sim, nós vamos afrouxar. Então, o Peppermint vai afrouxar o O país pepper, vai desinflamar. isso, o On Guard, manter a imunidade alta e pela constituição de óleos que o On Guard tem, porque o On Guard tem óleos ali dentro dele.
Outra coisa, nos vidrinhos tem um selo autocolante. Se eu pegar o selo autocolante, eu tenho do que é constituído o óleo que eu tenho em mãos. Então eu tenho no meu vidro o meu próprio, minha própria composição daquele óleo. E o brief? Ela faz o que com ele, então? Não, dá um tempo para ele, porque se ela está usando errado e ela está se sentindo desconfortável, dá- até porque o certo do brejo é no peito e na ponta do pulmão, mas ela foi botar dentro do nebulizador, Pode usar no umbigo, no umbigo. que o Eu só umbigo não. é o centro do corpo, ele vai distribuir, e por causa que é terapêutico, ele trabalha bem essa parte também. O nosso umbigo tem 72 terminações nervosas. Então, por que o umbigo? Porque ele entra e ramifica todo o corpo. E é interessante porque se eu pegar pessoas e fizer o teste em pessoas diferentes, com o mesmo óleo, a quantidade de óleos que tem na composição de um bruff vai agir de forma diferente nos corpos. E tem um detalhe bem interessante, né, Adriana, sobre isso. Quando um óleo a pessoa começa a usar e ela tem alguma rejeição, é porque o corpo está precisando de mais intensidade em cima daquele óleo, né? Isso uma vez nós tivemos uma das primeiras aulas que nós tivemos, até foi, eu não me lembro agora o nome dela, mas ela saiu de Porto Alegre e foi para Caxias A fazer Darling, a Darling, Darli. Isso, Darling. Darli Tedesco. Ela Nossa, falou ela falou que justamente isso, o óleo que tu mais tem rejeição, que tu mais não gosta do cheiro, que é mais, parece repulsivo, esse é o óleo que tu precisa. Só que daí a gente não precisa ser radical. Tem óleo de coco fracionado, tu dilui ele e deixa ele mais diluído e só uma gotinha, né? Às vezes, agora que eu nunca usei óleo, eu vou pegar e vou botar. Daí tem gente que diz, eu quero tomar banho de óleo. Não, é uma gota só. Não gasta mais que uma gota. Investe no teu corpo diariamente de forma contínua. Aí sim tu vai fazer o efeito necessário. Agora, eu vou pegar e vou despejar 3, 4 gotas, não tem necessidade, porque o corpo ele vai absorver uma gotinha de uma forma melhor, né? E aí, olha que interessante a experiência. Uma vez eu estava em Santos, lá com uns amigos, sei lá, acho que saí de uma convenção e daí fui em Santos. E aí eu cheguei em Santos e me deu uma inflamação na garganta. Olho para a inflamação na garganta, não guarde. Taquei na garganta aqui, botei sublingual, parecia que eu tinha botado só da cáustica na boca. Mas por quê? Porque estava inflamado. No outro dia, tava de novo o negócio ali com aquela inflamação. E eu, não conhecendo tão bem dos olhos, né? Peguei e resolvi botar orégano na garganta. Olha, eu vou te dizer assim, ó, que a parte da dor foi. Só que no outro dia tava preto aqui por causa da força do orégano nisso, né? Então, orégano, que nem a Adriana sempre fala aí, é numa cápsula para ser ingerida, para ser estourado lá dentro do teu corpo, para um monte, o orégano é fenomenal, é uma paixão, né? Mas é de fundamento esse óleo. Então, às vezes a gente pensa assim, puxa, eu vou começar usar os óleos. Tá com alguma rejeição? Observe seu corpo. Dá uma paralisadinha aí de 2, 3 dias, volta, usa de novo. É, eu tive uma situação que eu fui falar com uma pessoa uma vez sobre óleos essenciais. Desculpa aí, Adriana, mas que é muito, muito, muito legal essa parte. Eu fui oferecer o óleo para uma moça que lá em Canela, e aí ela pegou e chegou e disse assim para mim: Olha, me deu vontade de vomitar esse óleo. Eu disse: Como assim? Adivinha? Óleo Balance. Balance. E ela disse: eu dei uma gotinha para ela, ela inalou e deu ânsia de vômito. Tá. Aí eu cheguei e disse: Tá, beleza. Esse aí é o Balance? é. Ah, muito bem.
Então, aí ela pegou, eu cheguei num outro dia, eu disse assim, encontrei ela de novo lá, eu disse assim, eu tenho um outro óleo para ti. Aí eu peguei Adaptive e dei para ela. Aí ela disse, que óleo maravilhoso. E aí eu sentei no lado dela e disse assim, tu tá com um baita de um problema, né? Ela disse, como assim? Eu disse, não, tu tá com um baita de um problema, eu tenho problema de relacionamento. Como é que tu sabe? Não te falei nada. Eu disse, não, por causa que é assim, ó, o óleo balance é um óleo de equilíbrio. O, adap o Adaptive, ele é para se adaptar à situação que tu está vivendo, para pelo menos te trazer um conforto imediato naquela situação. Como tu te sentiu confortável com a situação, então automaticamente tu está com um problema. O pior é que eu estou e faz meses e não consigo uma solução. Eu disse, pois é. Então o teu óleo é o balance, não é o Adaptive. Tu vai ter que enfrentar isso de frente. E aí passou-se uns dias e ela depois pegou, eu peguei, ela comprou Peppermate, comprou outros óleos lá para utilizar. E aí eu encontrei ela, acho que uns 20 dias depois. E ela, bah, senta aqui que eu quero conversar contigo. Eu disse, o que que houve? Não, vou te dizer. Eu estava com uma situação do namorado que ele não sabia se ele me assumia ou não me assumia. E aí, quando tu deu esse óleo aí, automaticamente eu comecei a sentir a necessidade de resolver o problema. Quando eu resolvi o problema, agora eu estou me sentindo melhor. Eu disse, eu tenho um outro óleo aqui que eu quero te mostrar, então vamos ver como é que tu te sente com esse óleo aqui. E peguei e dei o balance para ela de novo. Ela disse, nossa, que óleo maravilhoso. E aí o que aconteceu? Ela resolveu a situação e daí trouxe o equilíbrio de volta para a vida dela. Então, às vezes, o óleo ele vai chegar no nosso organismo e vai chegar e vai dizer assim, eu vou te dar uma bordoada para ver se tu acorda para a vida, filho. Né? Então, às vezes, é necessário. E por que que tem tanta propriedade interessante nos óleos essenciais? Desde o Velho Testamento, quando as pessoas olham as escrituras lá, todos os tratamentos, Velho Testamento, Novo Testamento, tem mais de 300 citações nas escrituras sobre a utilização dos óleos essenciais. No Antigo Egito se usavam óleos essenciais e as pessoas não usavam nada do que usavam hoje e duravam muito mais tempo. Por que será? Porque a natureza é o que traz a beleza do nosso corpo e isso transcende. Isso traz realmente maravilhas para quem está utilizando os óleos no dia a dia. Tudo da natureza, né? Nós fazemos parte da natureza. Nós Às somos vezes, a às natureza. vezes sim, às vezes não. Quando tu, tu tomar muita Coca-Cola, por exemplo, tu tá saindo, fazendo, tá fora da natureza, né? Se a pessoa usa alguma coisa tóxica para o corpo, vai estar fora da natureza. E esses dias eu estava vendo uma entrevista com o Dr. Rey, tá? Dr. Rey, ou Dr. Hollywood, para quem, né, lembra lá, né? E ele estava falando sobre. Ele foi fazer uma consulta com o médico e o médico diagnosticou ele com câncer. Ele disse: Não, não pode. Como é que tu está me diagnosticando com câncer? Olha a importância disso, tá? Aí ele chegou na verificação dessa consulta, o médico disse: Não, mas peraí, tua alimentação é natural. Tu come só frutas, verduras, legumes, tu não come açúcar há mais de 20 anos, pelo que eu sei, tu não come bolo, doces, farináceos há mais do que 20 anos que eu sei. Tu tem uma alimentação toda equilibrada, natural, tu come frutas, verduras, arroz, carne, mas de uma forma bem equilibrada e da melhor procedência possível. Eu fiquei intrigado agora como é que tu tá com câncer. Aí o doutor Rei disse, eu acho que eu sei por que que eu estou com câncer. Eu disse, ué, por quê? Por causa que eu trabalhava 10 horas, 12 horas, 16 horas por dia em extremo estresse. E estresse queima a célula. E queimar a célula traz o câncer. Então, a parte emocional, que nem a Adriana falou, a Exilmar, agora há pouco, que todos os olhos cuidam na parte emocional, porque o primeiro ponto que a gente precisa saber é que está em equilíbrio emocional para as outras coisas trabalharem bem. Tudo vem daqui, né? Nossa cabeça Ok. é um centro de todas as coisas boas aí. É. Então, eu me importo com vocês todos que estão aqui, ok? Isso é importante. Vocês saberem que basta vocês
solicitarem uma informação, uma dica. A gente está todo dia aí, né? Um dia tem mais dica, outro dia tem menos dica, um dia tem mais troca de energia, outro dia tem menos troca de energia. Mas quando um quer desanimar, o outro chega junto e joga energia no grupo. Isso é bacana. Então, o Felipe que disse que se sentia, que estava lá procurando alguém para incentivar, nesse grande grupo tu encontra pessoas que incentivam sim, tá? Então, sintam-se todos abraçados. Uma boa noite a todos. Descansem, usem os óleos essenciais. Por que eu passei o balance agora para mim, na minha nuca? Porque é aqui e agora. Agora deu, não tem passado, não tem futuro. Eu estou aqui, nada de depressão, nada de preocupação, e é hora de a gente deitar, relaxar e ter aquele sono restaurador. Então, agradeço a todos. Na terça-feira Terminando aí, que vem a Adriana. gente volta. Hã? Terminando aí, Adriana, só uma informação bem interessante para vocês saberem. Os óleos essenciais, eles não são baratos, eles são extremamente baratos. E eu vou explicar por quê. Uma gota de peppermint, que é o óleo de hortelã-pimenta, tem a capacidade de fazer 8 xícaras de chá. Uma, uma xícara de chá, 28 xícaras de chá. 28 xícaras de chá. Normalmente, quando a gente vai pedir um chá em algum local, é R$ 8. 8 vezes 28, 244. Um vidrinho tem 100 gotas, ou mais até do que 100 gotas, mas vamos arredondar para 100. 244 vezes 100 dá quanto? R$ 2.440. Um E vidrinho. um vidrinho. Então, se Bom, você quiser bem fazer pouco só isso. de chá o óleo essencial, Seu Zilmar, ele só está explicando um cálculo, tá? é Não um é esse cálculo. valor, não é esse valor do vidrinho. Não. Ele só está explicando o quanto deveria valer um Sim, vidrinho. não, eu entendi isso. Uhum. Tá bom. Então, ele se torna, Zilmar, e para todos nós, os óleos são muito acessíveis, né? A gente pode diluir sempre, pode qualquer óleo que você quiser utilizar, você pode diluir, ele não vai perder a propriedade. Pessoal, é muito bom estar com vocês, né? Essa gravação depois vai estar disponível no YouTube. Nós vamos poder rever essa apresentação, porque a Adriana deu uma aula, né, de vários óleos, de interação, de dúvidas, de pergunta, de como se conectar de uma forma simples e essencial para aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. As pessoas estão cada vez mais nervosas, irritadas, ansiosas, deprimidas, tristes e um monte de coisas a mais. Os olhos sim podem contribuir para isso, né? E vocês se inscrevam no canal do Gilberto Boff Bisognin lá, que vocês vão receber depois as notificações. Pede para receber todas as notificações, vocês vão receber as notificações. E vocês vão poder visualizar e assistir várias vezes, tirar dúvida, anotar e buscar mais conhecimento para ajudar várias pessoas em várias partes do mundo. Muito obrigado, uma excelente noite. Obrigado aí, Adriana Panis, que sempre faz todo mundo feliz. É isso aí, continue assim. Obrigada, Gilberto. Gente, boa noite a todos e beijo, 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 porque eu gosto de falar do bom dia, bom dia, bom dia, né? Então, boa noite, boa noite, boa noite e até amanhã de manhã, que é logo ali, tá? Bom descanso a Ah, todos. muito obrigado também. Eu agradeço a todos aí pelas explicações, muito valiosas, viu? Tenha um kit E para o senhor, seu Zilmar. Tenha um kit. eu não entendi. Tenha um kit para o senhor. Tenha uma caixinha dessa para o senhor. Isso aí tudo é possível ao que crer. O Gilberto vai ensinar direitinho. Não, mas está ótimo, eu fico muito agradecido por todas as explicações. Sei que tem uma gama muito grande de coisas para aprender, mas vamos conhecendo aí e vamos em frente, né? Eu fico muito agradecido, então, a todos que participaram.
Muito obrigada. Uma boa noite para o senhor também. Boa Boa Obrigada. noite. noite. Gente, boa Jantar, noite. não Até a jantei próxima. ainda. Nós, terça-feira que vem, estaremos aqui de novo. O senhor venha. Já está convidado. Aqui a gente É, convida e convoca. tá, fiquei até agora sem jantar. Tá muito valiosa essa reunião aí. Tá bom? Obrigada. Abraço.